Deus abençoe tua vida, você que nos acompanha aqui pelo nosso canal no YouTube, aqui, o Éder Casquel, o cantinho da palavra. Que Deus abençoe tua vida, que este ano de 2021 seja um ano de muita paz, de muita bênção, de muita vitória para a sua vida. Nós estamos em uma série de mensagens, a vida e os tempos do apóstolo Paulo, aquilo que aconteceu, aquilo que estava acontecendo na vida do apóstolo Paulo, sua infância, sua conversão de perseguidor a perseguido, seus primeiros anos da igreja, seus anos de anonimatos e depois ressurgindo ali em Antioquia. E agora estamos falando já um trecho que ele entrou na sua primeira viagem missionária, onde ele vai juntamente com Barnabé, e juntamente com João Marcos a Chipre, vai a Pafos, e depois eles estão indo para as montanhas da Pisídia, aonde eles precisam chegar, em Antioquia da Pisídia. Nesta montanha, melhor dizendo, da Panfilha, era uma região muito perigosa, aonde grandes salteadores, aonde pirataria havia em alto mar, aonde os piratas que foram expulsos de uma guerra no mar ficaram ali, no desfiladeiros, por onde passavam, e frequentemente eles roubavam, saqueavam e até matavam os viajantes que passavam por aquele lugar. Pode ser também uma das causas que daí João Marcos desistiu de ir para Antioquia da Pisídia. A Antioquia da Pisídia era a porta de saída do interior da Ásia Menor. Fora antes uma cidade grega, mas agora havia tornado-se uma fortaleza romana com seus belos prédios de mármores brancos que brilhavam aos raios do sol. A pessoa chegava de longe em Antioquia da Pisídia, já havia alguns prédios da sua época, do seu tipo de construção, já de mármores brancos resplandecendo. Então era uma cidade muito atraente. Os judeus eram bem recebidos pelos moradores de Antioquia, e Paulo e Barnabé encontraram logo um bom local para estabelecer-se. E como fabricante de tendas, há anos que ele tinha sido, Paulo tinha contatos com mercadores e por isso teve a oportunidade de falar de Jesus. Aos sábados, Paulo e Barnabé iam juntos à sinagoga. Veja que é sempre a mesma tática de Paulo, ir aos sábados na sinagoga para pregar a palavra, e contra os fariseus ele disputava com eles nas escrituras, E eram convidados pelos líderes a tomar parte da ministração. Quando eles chegaram em Antioquia da Pisídia, eles foram convidados pelos líderes. Olha só o que os líderes olhou para eles e disse: varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Atos 13:15. Aí quando eles falam isso, havia um bom número de pessoas presentes, tanto judeu como gentios convertidos ao judaísmo, Barnabé reconheceu que Paulo estava capacitado como mensageiro e silenciou, falou: opa, vocês vão ver daqui a pouco, vocês perguntou o cara certo se tem alguma palavra. Paulo tomou a palavra, prega o evangelho, trazendo a memória desde os dias em que o povo estrangeiro na terra do Egito era, escravo, e terminando apresentando Cristo como Messias esperado da nação de Israel. Quando Paulo termina o seu sermão, os ouvintes estão atônitos. Ele era um pregador corajoso e dominado, por um zelo de levar a palavra de Deus. Então chamou a atenção da cidade, chamou a atenção, o pessoal ficou atônito, o pessoal falou: de onde vem a sabedoria deste homem? Quando Barnabé e Paulo voltaram para sua casa, pequenos grupos seguiam-nos, pela rua estreita, pedindo para ouvir mais sobre a história de Jesus e sobre a vida eterna. Porque nesse discurso Paulo fala de uma vida eterna.
e de um Senhor eterno que dá-nos esta vida, que é o Senhor Jesus Cristo, aquele que nos dá vida, que nos enche de paz, de alegria e de vitória. O discurso de Paulo era o tema nos lares dos gentios, dos judeus. Todos queriam saber mais o que havia acontecido, queriam saber mais sobre o acontecido do Monte Calvário, o que aconteceu lá no Calvário. Então eles queriam saber este amor derramado no Calvário. Aí suplicaram que voltassem no sábado seguinte. Pediram: Paulo, volta no sábado seguinte, para vocês pregar de novo, falar desse amor glorioso, desse Calvário que a gente começou a entender, mas a gente quer entender mais. No dia marcado vieram, a Bíblia fala, pessoas de todas as direções. A sinagoga estava cheia, repleta de pessoas. Paulo pregou-lhe o evangelho, porém, quando declarou que Jesus Cristo era o Senhor, vozes elevaram-se contra ele, mas era algo de costume ali na sinagoga interromper o orador. Quando achava algum equívoco, era no siné dos senhores ali, era normal interromper o orador naquela época. Paulo já esperava isto acontecer. Mas de repente os líderes opuseram-se a gritar e a violência cresceu. Eles fizeram no meio, do mesmo jeito que fizeram o tumulto no dia que quiseram entregar o nosso Senhor na mão para ser crucificado, no dia que entregaram o Senhor na mão dos malfeitores para ser crucificado. Fizeram também aquele alvoroço que fizeram no dia de Paulo, fizeram com violência, usaram pessoas para fazer ali que a violência cresça na hora, para ficar descontrolável, para nós matarmos Paulo. Eles queriam atacar selvagemente o apóstolo Paulo. A multidão bloqueava a saída e enchia a rua, estavam ansiosos para ouvir falar da vida eterna e do Senhor Jesus Cristo. E aí não entenderam nada. A multidão ouviu que Paulo começou a falar de Jesus. De repente os líderes judeus se levantaram, enfureceram, e houve grande violência e quiseram pegar Paulo. E Paulo e Barnabé teve que sair daquele local ali devido à grande confusão, em meio a murmúrios e maldições de líderes judeus. Mas saíram aplaudidos por uma multidão que estavam cansados da religião vazia e queriam saber mais sobre Jesus e sobre a vida eterna. Estava plantada a semente já fez a semente florescer, e mesmo que se irritado, que Satanás se irritou com esta pregação do evangelho, sempre Satanás usava os líderes religiosos quando ele estava irado, mostrando que realmente ele está por trás da religião. E ele realmente controla os líderes religiosos, muitas vezes que não estão em obediência na presença do Senhor. Veja, no caso de Jesus, foi líderes religiosos; no caso de Pedro, líderes religiosos; no caso de Tiago, líderes religiosos; de Paulo, líderes religiosos, aí realmente sem uma visão de Deus. E eles então vieram e pediram Paulo realmente de estar falando naquele dia. Mas durante toda a semana, onde os apóstolos iam, estavam repletos de pessoas que queriam ouvir a respeito de Jesus, queriam ouvir mais daquela mensagem, ouvir mais daquele poder glorioso derramado no Calvário, que havia preenchido o vazio do coração deles. A partir daquele momento que eles ouviram falar de Cristo, o vazio foi preenchido. A casa dos apóstolos passou a sediar uma nova igreja, e a mensagem a ser pregada pelos cristãos nas cidades do interior, quando eles iam cuidar dos seus negócios, quando eles iam cuidar, comprar alguma coisa, fazer algo lá no interior. Paulo já pregava nas capitais para essa mensagem ir para o interior. Então a mensagem esparramava quando eles iam cuidar dos seus negócios, e a mensagem começou a crescer. Então, antes de completar um ano, quase ficaram um ano ali, a palavra de Deus estava sendo pregada em toda a região. Paulo e Barnabé foram intimados a comparecer perante os magistrados e receberam a ordem para deixar a cidade. As autoridades cuidaram para que as ordens fossem obedecidas.
porque enviaram, guardas para acompanhar os apóstolos até bem longe dos portões de Antioquia da Pisídia, advertindo-os a que saíssem da província e jamais voltassem. Tá? Pegaram ali, chamaram, eles estavam quase um ano, foi o tempo que os líderes conseguiram para conseguir falar com os magistrados, mas nisso a igreja de Antioquia da Pisídia já estava formada. Aí nesse tempo ainda foi o tempo que Deus permitiu, porque tudo é permissão de Deus nas nossas vidas, o tempo que Deus permitiu que Paulo passasse em Antioquia da Pisídia, quase um ano. Ele realmente ali, ele estabelece a igreja, levanta líderes e o nome do Senhor é glorificado. Seguindo a recomendação do Senhor, os apóstolos tiraram os sapatos e sacudiram destes o pó da cidade, como sinal que a desprezara a palavra de Deus, tá? Mas antes de partirem, havia se reunido com os irmãos e deixado os líderes na nova igreja. Era motivo de alegria, pois centenas de cristãos estavam dando testemunhos de Cristo nas cidades, nas aldeias, nos povoados de toda a região. A semente havia sido plantada, mesmo que eles foram expulsos, mas o evangelho já estava sendo pregado por todos os lugares, a semente foi semeada, a palavra foi pregada. O importante não é que você, hoje nós vemos muitas pessoas que querem, aproveitar o fruto daquilo que plantaram, realmente. Paulo poderia querer colher, falar assim, agora que a igreja formou, a igreja, porque hoje até falamos a minha igreja, muitos pastores, a minha igreja, poderia até dizer se a minha igreja formou agora. Mas Paulo entendeu que a obra é do Senhor e é Ele que faz. Então eles foram para Icônio, foram expulsos de Antioquia, bateram o pó ali das suas sandálias, dos seus sapatos, mostrando que haviam feito tudo por aquele lugar e que foram rejeitados. Agora ele vai para Icônio, que era a capital de Licaônia, que ficava a 96 quilômetros de Antioquia. Era ali o próximo destino da viagem missionária de Paulo, e também a nossa próxima mensagem aqui da série O Tempo e a Vida e os Tempos do Apóstolo Paulo. Deus abençoe a tua vida.